Olá, você, tudo bem? E estamos aqui, a advogada doutora Fátima Burés, diretamente aqui de Recife, Pernambuco, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu coloquei uma enquete aí, tá? Eu coloquei uma enquete e na enquete eu falava, né, sobre uma situação bem polêmica, eu considero polêmica, tá? Sobre a situação dos alimentos avoengos. Aí eu coloquei assim, meu filho está desempregado, eu sou obrigada a pagar a pensão alimentícia? Aí eu disse, você vai ter uma aulinha sobre isso, estou cumprindo, né? Promessa é dívida, né? E vamos falar sobre isto. A lei diz, tá? O Código Civil Brasileiro diz que a obrigação alimentar são dos pais, tá? Os pais. E fique bem claro, às vezes a pessoa pensa que é só o pai. Não, são os pais. Os pais compreendem pai e mãe. É, pai e mãe. Mas aí está na modal história do pessoal dizer assim, ah, mas ele não pagar, os avós deles, eu peço para os pais dele pagar. Só que é o seguinte, isso foi tomando uma dimensão, foi chegando várias ações na justiça dizendo, ah, ele não está pagando, bora botar os avós para pagar, tá? E às vezes é só porque a pessoa é folgada mesmo, ele não quer pagar, tá? Ele não está pagando, ele não quer, ele saiu do emprego, ele, né, se omite e tal. Então tem outras formas de se cobrar e de forma, diga assim, de forma coercitiva, né? De forma impositiva, para que o devedor de alimentos ele cumpra com a sua obrigação alimentar, porque tem uma criança, tem um adolescente, tem às vezes até um adulto, né? Porque se o filho for deficiente, aquele dever alimentar é durante toda a vida. Então é deficiente, mas tem 26 anos. Os pais têm o dever de alimentar aquele filho, tá? Então, assim, o que me traz é com referência aos avós, tá? Eu já vi situação também chegar e dizer assim, doutora, a gente vive numa vida tão simples, meu marido ganha um salário e meio, mas doutora, o pai dele é tão rico, é dono de agências de automóveis, é isto, é aquilo, tal. Doutora, eu quero que o meu filho também tenha, eu quero que entrar com uma ação pedindo alimento aos avós, ao pai do meu ex-marido, porque ele tem uma condição muito boa. E assim, não pode, tá? Não pode, porque aquela condição quem tem são os avós. Não era aquela vida que ele promovia, que o pai promovia ao filho. O pai tinha uma vida simples, o pai tinha uma vida ali pacata, uma vida ali dentro da sua limitação, salário mínimo e meio, e ele promovia, e depois que ele continua promovendo dentro da sua realidade socioeconômica financeira, independentemente da situação econômica dos avós. Eu não posso ficar de olho na projeção ali financeira dos avós do meu filho para eu solicitar uma pensão para o meu filho. Aí eu quero porque a mãe dele é rica, eu quero porque o pai dele é rico, eu quero pedir a pensão, tá? Então assim, você pode até pedir, não custa, você vai pedir, vai custar, custa, você vai gastar com advogado, você vai gastar com a justiça, se você não tá, você vai para uma defensoria pública, você vai gastar, o governo vai pagar para um defensor público ali operar e isso não vai prosperar. Agora, em função disso, existe até uma súmula, né, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é a súmula número 596, tá? A segunda sessão do STJ liberou essa súmula recente, né? Ali final de 2017 e tal, e diz assim, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária. Somente, olha, somente se configurado no caso da impossibilidade total ou parcial do seu cumprimento pelos pais. O que é que a lei está dizendo? O STJ, tá? Ali o Tribunal da Cidadania, lá em cima, eles disseram, olha, a obrigação dos avós existe, é complementar e subsidiária. O que é complementar? A criança precisa, para sobreviver, precisa de R$ 1.000 de pensão. O pai promovia esses R$ 1.000. O pai ficou desempregado, não tem mais condição de jeito nenhum. Ele está ali se esforçando, vendendo pipoca, vendendo água, vendendo plano de saúde, fazendo um monte de coisa para sobreviver. Ele hoje só está podendo pagar R$ 500. Mas a criança tinha aquele estilo de vida naqueles R$ 1.000 que ele sobrevivia. Então, assim, e se os pais, os avós, tá? Outra coisa que fique bem claro, são os avós, todos os avós, paternos e maternos. Não é são só os avós paternos. Às vezes a mulher entra pedindo, né, dos avós paternos. Então são todos os avós, avó materna, avó paterna, né?
avô e o outro avô, materno e paterno também. Então, tá? Vamos deixar bem claro aqui, tá? Então, aí os avós entram assim, de forma complementar e subsidiária. Mas tem um porém, tá? Somente, olha, a súmula está bem explicadinha, somente se configurado num caso de impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais, tá? Do cumprimento pelos pais. Então, por isso que existem várias ações, inclusive a ação que a gente pede, a revisional, né? Uma revisional de alimentos, porque a situação fática econômica mudou. Eu ganhava 10 mil reais e hoje eu só ganho 4 mil. Então, eu pagava pensão em cima de 10 mil reais. Se hoje eu ganho 4 mil, eu tenho que chegar para o judiciário e dizer, olha, minha situação mudou, eu não ganho mais 10 mil reais, eu só ganho 4 mil reais. Então, eu tenho que pagar baseado naqueles 4 mil reais. Então, agora eu estou desempregado. Eu tenho que noticiar para o Poder Judiciário, olha, eu estou desempregado, eu não tenho condições de pagar aquele valor que estava estabelecido. Por isso que quando nós fechamos já ali estabelecido, a gente já coloca lá, pode aí anotar na ata, dizendo assim, no acordo, na homologação, dizendo, no caso de impossibilidade, no caso de desemprego, ele vai pagar X percentual, ou um salário mínimo, ou um percentual do salário mínimo. Por quê? Quando aquela pessoa fica desempregada, de fato, ele vai pagar aquele valor ali ajustado, para a gente não ter nenhum tipo de problema e evitar ali, tá, toda hora enchendo o judiciário de novas demandas, de coisa. Então, vamos deixar muito esclarecido aqui. Os avós têm obrigação? Tem sim. Tem. Agora, o que não pode, o que a gente vê muitas vezes, são os filhos fazendo, olha, um monte de filhinhos aí, tá? E deixando a pensão para os avós pagarem, né? E os avós, eu vou ser preso, doutor, eu vou não sei o que, isso é comum, chega no nosso gabinete, e eu vou ser preso. Não, existe toda uma normativa, existe toda uma lei ali por trás. Não é justo agora, no final da sua idade, no final de vida, os avós já trabalharam, já lutaram, conquistaram, e agora no final de vida ele vai ter que se virar ali, tirar da sua pensãozinha. Às vezes ele recebe um salário mínimo para comprar o seu remedinho, comprar a sua alimentação, e ele retirar daquilo para pagar a pensão daquele filho ou daquela filha, que tem mulher também, tá? Aquela filha irresponsável que não está pagando, não está custeando a despesa daquele filho. Então, assim, a responsabilidade original são dos pais. E quando eu digo os pais, é o papai e a mamãe, tá? São os pais, tá? E em forma subsidiária e complementar, quando não houver, olha, e nessa forma, e ainda somente no caso de impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais. O que é que a justiça está dizendo de forma categórica, clara? Dizendo essa responsabilidade, você fez o filhinho, sua. Honre. É você que tem, dentro da sua limitação, e não adianta crescer o olho no patrimônio dos avós, tá? Não adianta porque, meu filho vivia naquela vidinha simples, naquela coisa, mas aí o pai dele tem muito dinheiro, tá? Eu vou pedir dinheiro. Não, não pode, porque é aquela realidade dos avós, não é a realidade da criança. Entende? Então, tudo isso, eu estou dizendo assim, os juízes, eles não são trouxas, né? Eles não são bobos, eles não estão ali, eles são tarimbados, eles são experientes e o próprio dia a dia vai estar mostrando. Então, assim, vamos evitar, né, algum tipo de demanda aventureira, algum tipo de pedido ali inconsequente, e vamos cada um, né, dentro da nossa realidade, dentro da nossa capacidade, vamos criar os nossos filhinhos, vamos ajudar os nossos netos, e que não seja, eu sempre digo assim, né, que não seja uma coisa forçada, que não seja uma coisa ali manipulada, mas que seja aquela coisa natural. Você olha para o seu neto, você olha para a sua neta, é a sua cara, né? Ali tem o seu jeito, tem ali a sua fisionomia, tem ali a essência, o sangue do seu filho. Então, por amor, né? Mas o que é que não pode? O que não pode é as pessoas banalizarem esse instituto dos alimentos avoengos, tá? E começarem a fazer filhinhos aí de forma adoidada e deixar a responsabilidade nos pais. Eu já vi muito isso. Tá? Eu já vi muito isso, eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Então, vamos saber que existe essa súmula, que essa lei está sendo regida, que existe ali um ordenamento, existe, isso deve funcionar. Esta foi mais uma orientação jurídica da advogada doutora Fátima Burege, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Fique conosco, curta, compartilhe e outras dicas virão. Tchau!